força ao homem. Veja só, por exemplo, dizem que ele não deve viajar, não deve sair do país, deve se apresentar na PGR ou Chicote de 5 em 5 dias. Tudo bem. Significa que dormiu hoje, isso é uma semana só. Ele não pode prover recursos para a família, porque as contas estão bloqueadas. Isto é, as contas de verão estão bloqueadas. Em que circunstâncias? Não se sabe até agora. O mais caricato de tudo, sabe? Eu não estou a perceber. O mais caricato de tudo, este processo do Venâncio já está no tribunal. Não é? Na secção de instrução criminal. Vou explicar por quê. A pessoa que decidiu sobre o bloqueio das contas de Venâncio Mondlane é a juíza da instrução criminal, neste caso. Não se dá a perceber? É a juíza da instrução criminal quem decidiu sobre o bloqueio das contas. E agora estão a instruir um processo. Então, aqui, a dualidade de critério, não estamos a perceber se o processo está na SIC ou o processo está no Ministério Público. Em que circunstâncias bloquearam a conta, em que circunstâncias agora está sendo ouvido. Em que circunstâncias ele teve esta medida de caução aplicada, que é tire, em que circunstâncias bloquearam a conta. De 5 em 5 dias deve se apresentar ao Ministério Público. Tudo bem. Quando é que ele vai trabalhar? Suponhamos que ele faz negócios fora do país. É possível. Porque muita gente agora usa muquero para poder sobreviver. Vão comer pota aqui, ir provar alguma coisa. Deve ir lá. Senhor procurador, eu quero ir gravar na África do Sul para poder dar de comer os meus filhos. Senhor procurador, eu quero viajar porque eu faço consulta na África do Sul. De 5 a 5 dias, significa que o Venâncio Mondlane não terá tempo de mesmo para si próprio. O tempo que terá será de servir ao Ministério Público. Isso é grave, é perigoso. Nós temos que prever isso. E eles usaram aquela lei de 1945. Agora a lei prevê que no mínimo são de 15 em 15 dias que o indivíduo deve se apresentar ao máximo 30 dias. Eu mesmo só não caio lágrimas dentro de mim, nos meus olhos por uma razão tão simples. Sou homem também de Deus, homem que tem fé naquilo que o povo moçambicano está a sentir, a ressentir, que é ser oprimido. O Venâncio Mondlane não vejo algo que possa lhe ser imputado como crime, no entanto como crime, porque ele está a defender os interesses dos moçambicanos. Vamos lá analisar alguns episódios. Venâncio Mondlane falou de baixar IVA para alguns produtos básicos, neste caso. Então, é o que aconteceu. O Daniel Chapo está preocupado também em fazer o mesmo. Houve uma situação em que viu-se que os combustíveis, gás de cozinha, entre outros, há necessidade de se reduzir os pressários, apesar de terem reduzido alguns centavos, mas pelo menos reduziram. Então, há algo que de alguma forma nós temos que ver que o nosso engenheiro Venâncio Mondlane estava a fazer cumprir aquilo que a Constituição da República de Moçambique prevê. Ilustre. A Constituição da República de Moçambique, o artigo 11, nos traz a colação a questão que tem a ver com os objetivos fundamentais deste Estado moçambicano, que um dos objetivos é trazer a justiça social para que este povo moçambicano tenha a equidade de vida, uma vida que de alguma forma beneficia a todos, não uma vida que beneficia a elites, uma vida que beneficia os ministros, que beneficia os secretários de Estado, governadores, mas não beneficiar o próprio povo moçambicano que recebe o governador, o próprio povo que recebe o próprio ministro. É desta forma que, além de tentar resolver o assunto do Venâncio Mondlane, agora provocaram o povo moçambicano, porque o povo moçambicano não está a perceber, afinal de contas, o que está a acontecer neste país. E eu chamo a atenção, de novo, ao senhor Alfazema, que branda as suas pesquisas, porque um dia isso pode te levar a um processo. O senhor leva o Venâncio Mondlane como se ele fosse seu bebê, isto é, acabaram dizendo que tem que se mestrar em Venâncio. Significa que o senhor,
ao acordar da sua casa. Significa que se você não tem um bom senso com a sua família em casa, não é? Procura o Venâncio Mondlane para poder se descarregar nele. O Venâncio Mondlane não te fez nada. O que o Venâncio Mondlane ele fez é concorrer às eleições e ganhar bem. E ser roubado, porque este país, o voto em algum momento não é valorizado. Então, é uma encomenda, é mais uma encomenda, não é? Do partido. Porque se não fosse encomenda do partido, o procurador, ou seja, o Ministério Público, tinha que agir em função daquilo que a lei emana. Não é só agir porque por vingança. Não! Porque nós vimos ali, é uma vingança. Tipo, o Venâncio Mondlane, se nós proibir de sair, ou seja, de sair fora deste país, ser proibido de sair para fora do país, e que saindo poderia de alguma forma recear fuga, não sei o que, estão a ter medo de Venâncio Mondlane conquistar aquilo que é o laço de amizades com os parceiros de outros países. Conforme vimos recentemente que ele esteve em Botsuana. Ele correu para Moçambique, não é? Para ver se poderia salvaguardar esses problemas que estavam aqui ali a apoquentar, que era um processo que havia sido instaurado contra ele, que ele não havia sido notificado, mas sim havia notificado uma das televisões públicas deste país. É a primeira televisão que propalou esta informação. Então, é evidente que este serviço do Ministério Público, pelo menos para o caso do Venâncio Mondlane, foi um serviço que, de alguma forma, é totalmente barato. É barato, é totalmente injusto, e isto extrapola aquilo que são as decisões do Ministério Público em função daquilo que são as suas competências. Por uma razão tão simples. Todas as queixas que foram ali apresentadas para o Ministério Público apresentou, algumas carecem daquilo que chamamos de queixa-crime particular. Não é? Queixa-crime particular. O que é queixa-crime particular? Queixa-crime particular é indivíduo que sente-se lesado e redigir um documento para o Ministério Público e dizer que, olha só, eu estou a queixar daquilo, mas daquilo, quero que vocês façam justiça por mim. E que essa queixa-crime é obrigatória. Está previsto no artigo 55 do Código de Processo Penal. Então, aqui nós temos que perceber que aquilo foi uma encomenda do partido. Eu arrisco a dizer que foi uma encomenda do partido por uma razão tão simples. Eu assisto vários cenários em que há detenções que não há lá nenhum indício de prática de qualquer tipo legal de crime. Vou dar um exemplo concreto do próprio Vitano Singano. O Vitano Singano está detido, está em prisão preventiva, mas se tiver a oportunidade de ir compulsar o processo, só que dizem que é segredo de justiça, compulsar o processo, não há de apanhar lá nenhum indício que acusa o Vitano Singano. É óbvio que fabricaram alguns crimes para poder, de alguma forma, ali encavilhar. O que é perigoso. Eu estou a pedir aos magistrados, estou a pedir em especial à Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público agir em função, não é, da lei. Por quê? Se nós formos a ver esta forma de atuação da nossa justiça moçambicana, logo vai perder credibilidade naquilo que é o povo moçambicano. Porque o povo moçambicano está à espera de ver uma justiça transparente, uma justiça que de alguma forma é feita em benefício não próprio, mas sim em benefício de todo cidadão moçambicano que reside neste país. Então, eu estou muito preocupado em ver, só que atenção, o que pode fazer o engenheiro Venâncio Mondlane agora, pode, antes de se executar, porque são 5 dias para ele poder se pronunciar acerca são 30 dias neste caso. Das medidas aplicadas? Sim, 30 dias para poder se pronunciar acerca delas, ou tem 5 dias. Pode recorrer? Claro, pode. Não existe nenhuma decisão irrecorrível. Há quem Todas as decisões... decisões... concorda, já que Calfono porque não rebateu, então concorda. Então estamos aqui a dizer que há espaço para Venâncio Mondlane. Ilustre, é assim, aquilo chama-se audição, não é julgamento. Audição, não é julgamento. Você está sendo ouvido. Ok. Lá são perguntas e você responde apenas. Numa audição, a PGR lança pergunta, o procurador lança perguntas. Claro, lança perguntas e o senhor responde.
onde achar que há necessidade de você fundamentar. Eles dizem, olha só, fundamento, não estamos a perceber bem. Então vai fundamentar. Então, que o engenheiro Venâncio Mondlane pode, em algum momento, recorrer daquela decisão. E que, ao recorrer, fica suspensa a decisão até a nova decisão. Não existe nenhuma decisão do tribunal, quer seja, por mais que seja, por exemplo, fora do tempo para recorrer, existe aquilo que chamamos de recurso extraordinário de anulação. Recurso extraordinário, que de alguma forma pode ser a anulação de sentença, recurso de revista, entre outros. Mas o engenheiro Venâncio Mondlane tem esta prerrogativa de recorrer. Ele não tinha espaço de rebater naquele momento. Não se defere ilustre de você estar nas celas, está vedado de tantas liberdades, até de prover recursos para poder pagar certas calções ou pagar certos valores que os tribunais solicitam, como por exemplo, refiro-me às custas, enfim. Então, o engenheiro Venâncio Mondlane pode recorrer daquela decisão, até que também pode, não é, olhar naquilo que seria a própria aclaração daquele despacho, porque aquele despacho não está claro, deixa algumas penumbras naquilo que, deixa algumas ambiguidades naquilo que é a própria decisão deste Ministério Público. O que eu peço é que o Ministério Público, por favor, respeite as leis, porque o senhor é aguardante de legalidade, fiscal de legalidade. Vocês é que fiscalizam as leis. Não podem ser em vocês aplicar leis inexistentes. Olha só, vamos lá analisar uma coisa muito importante, ilustre. Se nós formos a levar o Bernardo Rafael, colocar aqui, e levarmos o engenheiro Venâncio Mondlane, colocar aqui, e levarmos o presidente Chapo, colocar aqui, dentre esses três, quem merecia aquela medida de coação é o Bernardo Rafael e é o Daniel Chapo. Por uma razão tão simples, aquele termo que ele usou lá, em Cabo Delegado, dizendo que eu prefiro que se jorre sangue. O termo jorrar sangue é perigoso para um indivíduo, não é? Um indivíduo que lidera um país que dessa natureza. Então, não pode ter essas expressões. Logo de imediato, houve assassinatos bárbaros de pessoas. Perante uma situação em que eu tenho minha licença de porte de arma de fogo, e que de repente aparece pessoa me interpela na rua, não se identifica, e depois por isso agora não se identifica. Não se identifica, de repente tem tendência de atirar para mim. Se eu consigo, posso me defender. Afinal, por que me atribuem a licença? Porque há polícias que andam a paisana e nós acabamos confundindo polícia assim como não polícia. Então, o tempo que vai levar para se apresentar, tirar aquela carteira de polícia, vai ser muito em que de alguma forma terão toda a vida. Hoje em dia, a polícia já é assassina. A polícia assassina, chegam, regam de balas, como aconteceu com o colega, o Elvin Dias. Deus que o tenha, ele era meu homem, o homem que me deu este conhecimento. Então, temos um polícia que chega, tem conta, rega-te de balas. Isto é, e não há dúvida de que quem mata agora é polícia. Não há dúvidas aqui. A polícia pode pular de um lado para o outro, mas não há dúvida. É polícia. Por que eu digo é polícia? O instrumento que eles usam, que é a AK-47, é o instrumento, é a arma do uso exclusivo dessas forças. Não é? Codificava todas as armas que são atribuídas, chamar todos que têm armas, ou todas as armas serem codificadas, para saber, olha só, aquela arma ali, o código, neste caso, não é daquela munição que saiu ali. Essa arma sai de onde? Sai das Forças de Defesa e Segurança? Quem levou? Porque quando você vai levar a arma na esquadra, registra. Tem um registro que se faz ali. Ok. Então, é o seguinte, aquele registro ali no fim, para esse relatório. Imaginemos que aquela arma depois desaparece. O seguinte, quem mata é a polícia. Por que é polícia? O instrumento que eles usam é instrumento bélico, instrumento de guerra, que é arma de fogo. Então, atenção, povo moçambicano, o nosso presidente está nessa situação de não poder viajar e assinar tal e qual como copiaste anteriormente. Então, são crimes fabricados. Eu arrisco dizer que são crimes fabricados por uma razão tão simples. O engenheiro Venâncio Mondlane não cometeu nenhum tipo legal de crime. O engenheiro Venâncio Mondlane até condenou, saiu a condenar, dizendo que
todo aquele que faz manifestação violenta não é da minha, Não é ala dele, não é? da minha ala. Quem da minha ala é quem faz uma manifestação pacífica. Foi uma viatura Ok. que usa tração A 4 rodas. a 4 rodas. O que significa isso? Apelidou da forma como ele achou. Ok. Para controlar o que está a acontecer. Não é? Não no sentido criminosa. Ele não disse que o 4x4 é para destruir casa, é para a polícia. Nós vimos, tem vídeos aqui. A polícia do Cernic a saquear bens. Carregaram um polícia de gás aqui perto da minha casa no Chopal. Carregaram um polícia de gás. Polícia sacou bens? A polícia? Claro, isso aconteceu. Temos vídeos. Nós vimos polícia da UIR na Machada a carregar sacos de arroz, a meter no BTR. Vimos isso. Por que não vão pegar o comandante da UIR? Pegar o comandante da UIR, olha só, explica-nos sobre esse cenário aqui, dos seus delinquentes, dos seus gatunos, que de alguma forma terão furtado bens dos empresários. Desculpa a expressão, é complicado se de alguma forma a nossa justiça nos ensina a má atuação perante os outros atos. O que quer dizer que a justiça está nos ensinar que nós devemos fazer as coisas de qualquer maneira. Isso é perigoso. Chama-se a razão o Ministério Público, porque o Ministério Público é aguardante de legalidade. Ele que fiscaliza todos os instrumentos esses. Por essa razão que se uma sentença, por exemplo, ela é decidida, não é? Antes de 2 anos, ou seja, ver que não, o meu advogado não conseguiu, não é? Não conseguiu interpor recurso a tempo. Então, antes de completar 2 anos, você pode, não é? Apresentar aqui um recurso extraordinário de anulação de sentença. E apresenta onde? Ao Ministério Público, à PGR, ao digníssimo Procurador-Geral da República. Então, significa que estes têm um papel preponderante para a justiça. Então, devem fazer as leis se cumprir na íntegra. Eu tenho sentenças, tenho cerca de 783 sentenças de pessoas absorvidas. E quem lhes deteve é a polícia, não é? Quase 1000 pessoas. É possível dizer a verdade a um polícia. Eu vi um cidadão ontem a dizer a um polícia que: senhor polícia, me manda trabalhar, você me deu emprego. E disse mais, que vocês, o povo, e vocês polícias e o povo, será que tem um bom relacionamento? O povo não sabia o que se faz. Mas o Venâncio Mondlane, por conta do empoderamento legal, o que quer dizer isso? Quer dizer que o polícia, quer dizer que o cidadão tem os seus direitos que não estavam sendo respeitados. Mas o engenheiro Venâncio Mondlane, ele ensinou o povo. Olha, a lei diz que não agride polícia, não agride cidadão, não destrói nada, mas reivindique os seus direitos, não é? Como a lei prevê. Não luta com ninguém, mas sim reivindique os seus direitos, sem usar termos pejorativos. Parabéns ao jovem daquele dia, não insultou a polícia, só disse poucas e boas, que a polícia é assassina, e eu digo que a polícia é assassina, que a polícia de alguma forma não tem um bom relacionamento com Concorda as com o jovem que a comunidades. polícia Que perfuraram o portão. Eu conheço a casa do Diniz, o portão dele ele não vedou, não tanto como vedar como outras casas que fecham tudo. Casa do Diniz você consegue ver tudo que está lá dentro, a viatura, não sei o quê. Então tentaram via balas e não conseguiram, viram que não tem possibilidade de conseguir via bala e agora estão a atacar via justiça. É como o Venâncio Mondlane, foi tentado diversas vezes via bala. Já foi tentado em Nhambane, foi tentado no dia 5, aqui aqui na Praça da Juventude. Então viram que de bala não é possível. Então agora estão a tentar trazer a justiça, para ver se essa justiça pode ser um instrumento de amedrontação do povo moçambicano.
Mas não é o contrário. A justiça não é para amedrontar as pessoas. Se há um problema, quem pode mais, pode menos. O Daniel Chapo pode chamar o Venâncio Mondlane. Muitos diziam que Venâncio Mondlane fugiu. Fugiu. Não sei o que. Mas o Venâncio Mondlane, quando foi formalmente notificado, ele voltou. Porque o país do Venâncio é este. É a semelhança do Diniz Estevan. Também querem fazer a mesma coisa. Lhe ameaçar porque ele, de alguma forma, é uma ameaça para aquilo que é a governação corrupta, a governação de assassinos neste país. Então, é preocupante. Diniz Estevan é um homem íntegro, é um homem que tem feito muito para apoiar o engenheiro Venâncio Mondlane. E acredito que não é só ele. Existem algumas pessoas também que podem ser chamadas para poder ser interrogados. Apesar de que as interrogações, as perguntas que eles formularam, são muitas perguntas, direitos humanos. Os meses que ficam lá em Matalane... Eles são formados em matéria ali paramilitar, saber disparar, saber algemar, saber bater com chamboco. A Ordem Unida. É isso que eles aprenderam a saber mais. Se você for a dizer, a polícia vai prender, John, vai correr prender de imediato. Algema, vai algemar de imediato. É o que aprenderam. Então falta aqui um conhecimento técnico-científico. Por quê? Digo isso. Tinha que ter uma formação, uma recapitulação. Acredito que mesmo os próprios dirigentes, os próprios comandante-geral, o próprio ministro, pode não conhecer todas as leis que regulam aquilo que é a estadia da polícia. Refiro-me, por exemplo, ao decreto 84/2014, de 31 de dezembro, que este instrumento denomina-se Regulamento Disciplinar da Polícia. Significa que esse instrumento é que indica as balizas de como é que o polícia vai agir e diz mais que o polícia deve respeitar as leis e respeitar a Constituição da República. Mas é normal o polícia prender, ficar lá nas celas por tanto tempo, às vezes sem nenhum auto, o que é grave. É normal. Significa que esse polícia tem falta de empatia, ou seja, tem falta de conhecimento em matéria de direitos humanos. Então, é o que deve agora o Ministério do Interior, o novo ministro, investir nesta formação em todo o país. Formar polícia que não é através de tortura, não é através de agressão, não é através da ameaça que o indivíduo possa, de alguma forma, falar a verdade. Mas eles obrigam ao cidadão a falar a verdade. Eu já fui no julgamento em que um jovem, primeiro interrogatório, ele havia sido bem torturado, esse jovem, nem conseguia até sentar. Eu disse com o juiz, mas, meritíssimo, vamos ouvir, esse indivíduo foi torturado. É óbvio que logo, esse aqui, para poder confessar, foi batido. Graças a Deus, apanhei uma boa justiça, aqui não é nada aqui. Todas as confissões com base na tortura são nulas. São nulas. Não há nada de aplicar-se nenhuma lei aqui, por uma natureza. Porque o que custava deter alguém, meter-lhe na cela, garantir-lhe todos os direitos depois de soltar? Ou de levar ao tribunal, ao juiz de instrução criminal, para ser ouvido, porque é de lei esse indivíduo. Mas nós temos assistido até algumas esquadras, por exemplo, a 8ª Esquadra, a 8ª Esquadra do Porto, ali é para prisões políticas. Se você vê, este aqui, os crimes que ele terá cometido afeta diretamente o partido Frelimo, vai diretamente à 8ª Esquadra. E sabe-se muito bem que para você entrar ali, mesmo o próprio advogado, para entrar ali não é fácil. Para entrar o advogado na 8ª Esquadra no Porto de Maputo. Ali onde esteve Muxanga, esteve Dopa, esteve Vitano. Estou a dizer que todos os presos políticos são colocados ali. Se você é visto a ser mandado para a 8ª Esquadra ali, tem que saber que o crime é político. É o que nos ensinam. Ali não é. O advogado também não tem acesso ao... Não tem acesso. O Vitano Cingano, ele ficou detido por cerca de 4 dias. Eu não tive acesso ao Vitano Cingano.
Mas com procuração, tudo. Chegava ali como advogado, mesmo assim, era pontapé. Com procuração, tudo. Cheguei ali, não fui sozinho. Vários advogados foram para lá, não conseguiram falar com o Vitano Singano. Disseram que temos que ter ordens. Ordens? Sim, não sei. Mas a lei assim diz. Ilustre, é assim, vou te mostrar uma coisa. O artigo 6 do Código de Processo Penal. Se calhar as polícias ou os polícias estão aqui a assistir o seu programa, não é? Estão a assistir. Estão a assistir, né? Sei que estão a assistir. Vamos lá ver o que diz o artigo 6 do Código de Processo Penal. Deixa lá, estou a tentar ver aqui. É assim, o artigo 6 diz o seguinte. Subtítulo. Direito de pessoas detidas ou presas. Toda pessoa detida ou presa deve ser imediatamente informada, não é? De forma clara e compreensível as razões da sua detenção ou prisão e dos seus direitos constitucionais e legais. Autorizada a contactar o seu defensor, que é o seu advogado, diretamente ou por intermédio da sua família ou da pessoa da sua confiança. Mas quando chega ali, mesmo a família não entra. Sabe faz o quê? Eles levam aqueles takeaways. Há uns takeaways que mandam para lá. Todos os dias mandam para lá, por exemplo, de que hoje vamos deter pessoas políticas. Então, a lei diz é clara. Deve ser informada diretamente porque está sendo detida. Mas você pode ser detida e mais tarde vir um mandado de captura. Isso é possível. Está nas celas, mais tarde vem mandado de captura de segue depois. Isto aconteceu com o Vitano Singano. Vitano Singano foi detido lá, não lhe mostraram absolutamente nada. Aquilo parecia sequestro, não é? Só foi apresentado o mandado de captura depois, à noite. É quando eu cheguei para Vitano, você está aqui mandado de captura. A que horas foi fabricado o tal mandado de captura? Então, é óbvio que ele nem sabia por que é que está detido. Esse é o segundo ponto. Só soube mais tarde, quando eu perguntei a Vitano Singano, por que está detido? Eu não sei. Foi detido. Mesmo quando cheguei ali nas celas do tribunal, negaram para o advogado falar com o próprio Vitano Singano. Negaram. Mas o advogado tem acesso ao seu constituinte. Claro, era eu e o Dr. Bueni. Nós fomos negados de falar com o nosso constituinte. Vocês não podem ver. Negaram. Estão à espera de ordens. Sim. Chegaram a dizer de quem seria a ordem. Epa, não sei. Não disseram. Até agora não sei. Então, tiveram que voltar a saber como está Vitano sem ter nenhuma informação sobre Epa, Vitano. nós fomos às cegas já. Fomos às cegas já, primeiro interrogatório. Fomos às cegas, chegamos ali, pô. O mais caricados. Esses gajos fabricam, desculpa o sistema de gajos, esses indivíduos fabricam. Sabe o que depois fizeram? Foram buscar 2 militares que nem conhecem o Vitano Singano. Vitano Singano não os conhece, nunca os viu. O mais carregado, esses militares não assistiam à televisão, não tinham acesso a redes sociais, porque talvez iriam conhecer Vitano Singano através das redes sociais. Quando nos perguntaram, Vitano não conhece esses militares, porque diziam que ele contratou militares. Você conhece esses militares? Você eu não conheço. Contratou militares para quê? Contratou militar para o golpe do Estado. Então, nós estamos a tentar aqui. Militares de guerrilheiros da Renal ou mesmo do próprio. Militares, esses das Forças de Defesa e Segurança. Que Vitano contratou? Dizem que contratou. Também estavam presos os militares? Estavam supostamente presos, não ficaram presos. Porque um foi levado à 8ª Esquadra e depois foi dispensado. Não é o jovem que fez vídeo, o jovem militar que fez vídeo. Não, aquele é o Fernando Bonde, já saiu, graças a Deus. Okay. O Fernando Bonde já saiu. Como, ele estava preso no quartel. Okay. Eu não sei se o quartel também tem cadeias. Okay. Então, mas estava a trabalhar no assunto. Então, o que está a acontecer? O Vitano Singano foi juntado a 2 militares, uma de sexo feminino e um de sexo masculino, nesse caso, 2 pessoas. Em que supostamente terão sido dito que esses 2 foram contratados, contactavam-se com o Vitano Singano. Mas quando foram interrogados se conheciam o Vitano Singano, disseram que não conhecíamos. Foram apresentados leque de pessoas que não os conhecem. Significa que fabricaram crimes, levaram, acho que tem forma, não sei como é que chamam, que fabricam crimes, ficarem bonitos. Isso é grave. Estamos num país
de Estado de Direito, que deve-se respeitar as leis, o Ministério Público, os tribunais não devem ser enqualquerizados. Nós estamos a ficar preocupados, mesmo a Ordem dos Advogados rebateu a questão que tem a ver com processos eleitorais, mas ninguém falou disso aí. A única coisa é coisa de constitucional, depois começou a tentar ameaçar tudo e todos. O próprio, como que diríamos, a própria Procuradora-Geral Digníssima tentou falar um pouco sobre as eleições, mas infelizmente não foi ouvido. Várias sensibilidades públicas e privadas tentaram falar sobre este processo eleitoral que, de alguma forma, não trouxe nada de importância. É mais um processo eleitoral que, de alguma forma, tentou fustigar aquilo que seria o desejo do povo moçambicano. O que nós queremos ao povo moçambicano é o povo moçambicano manter-se calmo, tudo vai se resolver. Acredito que o senhor Venâncio Mondlane não dormiu ontem, é provável, está a trabalhar neste. Eu sei, conheço muito bem o senhor Venâncio Mondlane, não é um homem parado, é um homem de muita intelectualidade à altura. Só que ele é intelectual, mas também é um homem espiritual. E eu acredito que o Venâncio Mondlane é um homem espiritual e que, se não fosse um homem espiritual, aquelas balas que foram regadas ali na Praça da Juventude eram em direção da Jair, porque um dos seguranças levou um tiro. Significa que aquela bala ali era em direção do próprio Venâncio Mondlane. Então, peço mesmo que a justiça tente fazer de tudo para reconquistar a confiança do povo e não responder às questões meramente políticas, porque amanhã a justiça vai ser qualquerizada e nós, como trabalhamos, cooperamos com a justiça, não aceitamos que a justiça seja qualquerizada. Deve ser colocada como uma justiça que o povo almeja, um socorro, um grito, lá apresentar e ser tempestivamente respondido. Há várias questões em que os procuradores da triagem têm feito, soltar pessoas que de alguma forma têm praticado, elas são detidas, mas não têm algo em concreto que lhes aponta como qualquer crime que terá praticado. Então, parabenizo esses procuradores. Há juízes que não coadunam com aquilo que é ação política, mas a minha maior suspeita são todos aqueles que foram nomeados, indicados por questões políticas, por um presidente de um partido político, que é um presidente do partido Frelimo. Então, todos aqueles devem salvaguardar aquele cargo, e a forma de salvaguardar aquele cargo, a forma de conquistar aquele cargo, manter naquele cargo, é tentar responder a esta caixa, não é, de cargo que foi indicado pelo presidente. Porque se ele não cumprir, vai ser abatido, vai sair e não vai governar, não vai ficar como dirigente. Então, mas sai, estão a impactar aquilo que é o vosso conhecimento. O vosso conhecimento está a ficar corroído neste caso. Está a ficar sem aquilo que chamaríamos de valor. Digo isso porque todo indivíduo, quando entra na Frelimo, o advogado, quando basta entrar no partido Frelimo, todo o conhecimento se apaga e formata-se e entra outro conhecimento que de alguma forma não é confundido, não é confundido, é confundido como um conhecimento sem nada. Então, o que nós esperamos ao povo moçambicano é um conhecimento que é valorizado. Um conhecimento que de alguma forma é duvidosa, só porque entrou na partido do Frelimo. Eu conheço vários advogados, bons advogados. O Elísio de Souza é um bom advogado, mas o que ele falou, o que ele escreveu numa das páginas dele do Facebook, deixa-nos a desejar, não é? O próprio o Alfazema, antes de entrar supostamente no CISI, quando estava na organização da sociedade civil, ele era um homem íntegro, eu recordo muito bem, já tive alguns episódios com ele. O Gil Aníbal também, o doutor, o professor Coraldo, né? Também já está mergulhado na política, mas eu vi um jornal em que ele dizia que falou mal do próprio governo moçambicano. Então, a minha maior preocupação é esta de, pelo menos, o que nos resta agora é tentar repescar
a justiça e servir para todos e não servir para um grupinho de pessoas. Porque este grupinho de pessoas, amanhã, o que vai acontecer é tentar, de alguma forma, te usar e descartar futuramente. Então, vamos salvaguardar os interesses da justiça.